A jornada do peregrino é um caminho de uma longa obediência, né? Uma longa obediência no mesmo caminho. A jornada do peregrino são os Salmos 120 ao Salmos 134. O pastor Luciano já está discorrendo sobre eles aqui há 2 domingos, aliás, 3 domingos. Esse é o 4º domingo, por quê? Porque são 15 salmos. O pastor Luciano disse que esses 15 salmos, eles eram salmos cantados, quando o povo de Deus se dirigia a Jerusalém por ocasião das festas. E, na realidade, esses salmos expressam um pouco do que é a jornada do peregrino, de como essa jornada é vivida. E esses salmos, então, contêm algumas particularidades, cada um deles fala de um aspecto dessa vida e dessa jornada que o peregrino enfrenta. E eu disse que, de certa feita, esses peregrinos dizem respeito a nós, né? Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui, irmãos, de passagem. A Bíblia diz que a nossa pátria, ela não é aqui. E, de certa feita, esses salmos têm a ver com a nossa vida também. Aspectos da jornada desse peregrino que dizem respeito à nossa vida. Eu falei semana passada, num dos lugares que eu prego por aí, que essa noção de ser peregrino é muito importante na nossa vida, por 2 razões. Primeiro, para evitar que a gente se apegue demasiadamente nas coisas desse mundo. Porque hoje o mundo, ele tem incutido na cabeça de muita gente que o seu valor está diretamente proporcional ao que você tem. Entende? Gente muitas vezes se degladiando para ter alguma coisa igual ao outro. Família se degladiando porque um dos irmãos trocou o carro e comprou um carro novo, aí o outro também tem que trocar. Porque, afinal de contas, como é que ele vai ser visto, né? Ele precisa ser visto. E para ser visto, irmãos, a nossa sociedade tem incutido na cabeça de que você precisa ter. E aí a gente corre o risco de se apegar demasiadamente às coisas. E quando vem algo assim para tirar o nosso sossego e às vezes até nossos bens, a gente fica desesperado. A gente fica desanimado. A gente de repente quer abandonar a Deus. E aí a gente se esquece, irmãos, que nós somos peregrinos nessa terra. Jesus contou uma parábola certa feita, muito interessante. Ele fala do joio e do trigo. O joio e o trigo são semelhantíssimos. O leigo, a pessoa que não conhece um pouco da fisiologia e da morfologia das gramíneas, porque o trigo é uma gramínea, você nunca vai distinguir o joio do trigo. É muito semelhante. E Jesus fala, irmãos, que o joio e o trigo, eles têm uma diferença gritante. O trigo, à medida que ele amadurece, por ele ser uma gramínea, ele tem aquilo que eles chamam de raízes aéreas. Eu não sei se você já notou num pezinho de milho, porque o milho também é uma gramínea, ele lança umas raizinhas que saem do caule, né? Note isso num pé de milho. O que são aquilo? Aquilo são raízes escoras. Por quê? Porque a raiz do milho que aprofunda na terra é muito rasa. E se o pezinho de milho, à medida que ele amadurece, não lançar essas raízes escora, qualquer vento que der, o que ele faz? Ele cai. Está igual as árvores de Maringá, né? Dá um vendaval, cai as árvores todas. Por quê? Porque não aprofunda a raiz. E à medida que o milho vai amadurecendo e o trigo segue na mesma esteira, ele vai se desprendendo do solo. E para não tombar, ele lança as raízes laterais, que são chamadas de raízes escora. O trigo e o joio se parecem muito, mas há uma diferença gritante entre eles. Primeiro, o trigo é uma gramínea comestível, é uma planta nobre, mas o joio é uma erva daninha. Erva daninha, não dá semente.
Ele só está ali, irmãos, para tirar nutriente da terra e a produtividade do trigo despencar. Segunda diferença. Então, ó, essa primeira já é bonita, né? O trigo dá fruto, o joio não dá. Sabia? Não dá. Ele só se parece, mas ele não é. Segunda grande diferença do joio e do trigo é que o trigo, quando ele vai amadurecendo, acontece a mesma coisa com o milho. As suas raízes, que já são muito superficiais, se tornam mais superficiais ainda. E o trigo se torna cada vez mais desprendido da terra. Para quê, pastor? Para quando passar a colheita, ele tira o trigo com facilidade. E o joio? É o contrário. O joio, quanto mais ele vai amadurecendo, mais ele vai fixando as suas raízes profundamente. Para quê? Para que ninguém o arranque. E aí, irmãos, quem usa essa metáfora linda é Jesus. E eu vejo essa metáfora, irmãos, também como uma alerta para nós, para a gente tomar cuidado, para não achar que isso aqui é tudo que existe, viu? Para a gente não querer aprofundar raízes demais nesse mundo, para a gente não pensar que nós somos joio. Não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero viver, eu vou colocar minha raiz mais profundo possível, que eu quero sugar tudo que esse mundo possa me dar. Cuidado com isso, meu amado. Aí vem o conceito do peregrino, é bonito, né? O conceito do peregrino me ajuda, irmãos, a entender que eu estou nesse mundo, usufruo de tudo que o mundo tem, a sua beleza, como Jesus fazia. Mas, irmãos, entendendo que nada disso que está aqui pode ser algo para que o meu valor faça parte da sociedade. E essa ideia do peregrino está nos salmos de romagem, nos cânticos de romagem. Salmo 120 a Salmo 134. O povo de Deus, irmãos, é um povo peregrino nessa terra. Nós somos peregrinos porque sabemos que a nossa pátria é celestial, amém? Nós sabemos, irmãos, que da parte de Deus, nós temos um edifício não feito por mãos humanas, como disse o apóstolo Paulo. E sabemos, ó Deus, de Deus que Cristo é aquele que nos prepara um lugar. Portanto, meu amado, cuidado para você não viver apegado demais às coisas. Cuidado para que as coisas não sejam para você a sua esperança. Como nós vamos ver no Salmo 129, 130 e 131. Esse é o primeiro conceito de peregrino, que eu acho muito bonito, irmãos, que a gente precisa relembrar dele. O conceito de que, na realidade, nós não precisamos nos apegar demasiadamente às coisas, né? Nos desprender um pouco das coisas, e aí a gente vai viver mais feliz, mais tranquilo, com menos preocupações, né? O Salmo 129, irmãos, é um salmo muito bonito, porque ele fala de um povo que foi humilhado, perseguido, traído, sofreram aflições desde a sua mocidade. Que povo é esse? O povo de Israel. Leia comigo o Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, eles não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Só até aí. Veja, querido, que esse salmo está mostrando que o povo de Deus é um povo forte. O povo de Deus é um povo que por longos séculos tem sofrido perseguições, exílio, tortura, espólio dos bens e até morte. O texto fala isso, irmãos, no versículo 1 e 2. Desde a minha mocidade me angustiaram. O povo de Deus, irmãos, olhando para a nação de Israel lá atrás, ele foi gerado no deserto. Ele sofreu as agruras desde o início da sua geração no deserto.
Não se esqueça que quando o povo recebeu de Moisés as tábuas da lei e se tornou um povo com as suas leis, aonde que o povo estava? No deserto. E não se esqueça que esse povo, irmãos, quando foi gerado no Sinai, ele já tinha passado por 400 anos de quê? De escravidão no Egito. E aí vem o salmista e diz assim: desde a minha mocidade me angustiaram, desde a minha mocidade me perseguiram. Em outras palavras, o povo de Israel, irmãos, tem sido um povo perseguido, tem sido um povo alvo de perseguições e lutas desde a sua mocidade. E uma coisa interessante, que hoje parece que é a mesma coisa, né? Aqui eu não estou falando da igreja, porque na realidade a aplicação desse salmo para nós hoje diz respeito à igreja. Mas olha que o paralelo também é muito bonito. Por quê? Porque a igreja de Cristo, desde a sua mocidade, desde a sua fundação com Cristo Jesus, foi alvo de quê? O próprio Jesus Cristo disse isso para os seus discípulos em João 15: assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Dê uma olhadinha, irmãos, na história da igreja, passando pelos períodos da história da igreja, e você vai ver que não houve nenhum período na história da igreja que a igreja não fora perseguida. Portanto, meu amado, esse salmo é um salmo bonito, sabe por quê? Porque o salmo diz que o povo de Israel, assim hoje como a igreja, é um povo forte. Por quê? Ambos prevaleceram. Leia o Salmo 129 comigo, olha que coisa. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Agora preste atenção, irmãos, no restante do versículo: todavia não prevaleceram contra mim. Isso é bonito, não é? A gente vê, irmãos, que hoje a nação de Israel é um paísinho tão diminuto, tão diminuto. Sabe quantos quilômetros, não de extensão, mas de largura tem Israel? 280. 280. Você atravessa na largura a nação de Israel. Irmãos, é um país diminuto. Um país que tem na sua largura apenas 280 quilômetros. E na sua extensão tem um pouco mais de 900. Um pouco mais. Não é? É muito pequeno, irmãos. Se você começar por Eilat, lá embaixo, no Golfo de Ágaba, lá no sul de Israel, e for lá na divisa de Israel com a Síria, vão ter mais ou menos 800 e poucos quilômetros. Irmãos, um país mínimo, habitado por um povo, irmãos, que a vida inteira desse povo, eles foram o quê? Angustiados desde a mocidade. Quantas atrocidades, irmãos, os judeus hoje viveram ao longo da história, né? A maior delas você se lembra, você sabe qual é. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos, irmãos, pelas mãos de quem? De Adolf Hitler. Eles foram dispersos em todas as nações, mas eles voltaram para a sua terra, erigiram o seu país, mas os palestinos sempre fizeram guerra a Israel. Por quê? Porque eles não aceitam que aquela terra seja a terra de Israel. Mas ela foi dada por Deus a eles, né? E a gente vê, irmãos, essas coisas acontecendo, e o Salmo 129 é um salmo que nos mostra que, a despeito de todas as lutas, perseguições, exílio, tortura, espólio de bens e morte, verso de número 2, todavia não prevaleceram contra mim. É a história da igreja. Quem já visitou o Coliseu Romano aqui? Levanta a mão. Já foi no Coliseu? Quando você chega no Coliseu, irmão, você tem assim um impacto da grandiosidade, da grandeza daquela construção. O Coliseu hoje é um túmulo a céu aberto, da grandiosidade, da riqueza e da suntuosidade, junto com a perversidade do Império Romano.
O piso do Coliseu hoje está quebrado, está arrasado, e você vê as galerias por baixo, aonde ficavam os escravos enclausurados, para que eles pudessem subir num elevador de corda, para que eles aparecessem debaixo da terra e expostos às feras terríveis, para que fossem consumidos por elas. E hoje, quando você visita o Coliseu, você tem essa imagem grandiosa de como debaixo ali do piso do Coliseu, as galerias, as salas, todas elas para guardarem os prisioneiros, que na época do cristianismo eram os nossos irmãos, né? Milhares de cristãos morreram ali. Milhares e milhares de cristãos foram perseguidos até o ano 4 depois de Cristo, com requintes, irmãos, de extrema crueldade. Quero indicar a você um livro, você precisa ler esse livro, chama-se História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. A casa editora das Assembleias de Deus publicou esse livro em português. Compre esse livro, leia esse livro, por quê? Porque Eusébio de Cesareia foi o primeiro historiador cristão da igreja, e ele escreve sobre os 3 primeiros séculos da igreja, inclusive os evangelhos ele fala lá. Quando você lê esse livro, irmãos, você fica impressionado como a igreja nos seus primórdios foi duramente assaltada e perseguida com requintes de crueldade. Pessoas sofreram, irmãos, as mais duras penas e provas. Não é porque eram bandidos, assassinos, corruptos, não. É porque eram cristãos. É porque se reuniam para adorar Cristo. Era porque celebravam a sua fé com singeleza e alegria de coração, como diz Atos. Mas essa igreja, irmãos, foi perseguida, foi vilipendiada. Por exemplo, quando você lê as cartas do Apocalipse, nós estamos no ano 100. Nós estamos quase no raiar do 2º século. E você vai ver lá, irmãos, as cartas do Apocalipse, por exemplo, a carta à igreja de Esmirna. Jesus escreve às igrejas. Eu disse sexta-feira lá no Comingá, que não foi só Paulo, João e Pedro e Tiago que escreveram cartas às igrejas, não. Jesus também escreveu. Sabia? As 7 cartas do Apocalipse são cartas escritas por quem? Por Jesus. Para quem? Para as suas igrejas. E na igreja de Esmirna, irmãos, você vê uma coisa assim tocante, mas uma coisa ao mesmo tempo que enche o nosso coração de dó, de pena. Porque diz assim o texto: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Quando a gente lê o texto dessa maneira, sem aprofundar um pouco na história daquela época da cidade de Esmirna e na igreja de Esmirna, você acha à primeira mão que é porque os crentes eram pobres, né? Tinham pouco recurso. Não, irmãos. Quando Jesus diz assim: olha, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, existe um contexto por trás que as páginas das Escrituras não nos mostram. Que contexto é esse, pastor? Existia, irmãos, na cidade de Esmirna, uma facção do Império Romano que espoliava, retirava, roubava tudo que os cristãos tinham, para colocá-los na miséria. Para quê, pastor? Para eles negarem o seu Deus. Então a pobreza da igreja de Esmirna não é porque os cristãos eram pobres, não, irmãos. É porque o fato de serem cristãos os fazia tomados de assalto de tudo que eles tinham, deixando-os só com a roupa do corpo e sem poder comprar qualquer alimento nas feiras. Glória a Deus que você não viveu naquele tempo, né, meu irmão? Hoje nós temos tanto, né, irmãos? Hoje a gente briga quando alguém tira alguma coisa de nós. Mas, irmãos, Jesus chega para aquela igreja e diz assim: olha, eu conheço a tua pobreza. O que significa isso? Eu conheço o que eles estão fazendo com vocês.
Eu sei o que vocês estão sofrendo por amor de mim. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Oh, meu querido, que coisa linda! A verdadeira riqueza, nenhum bem desse mundo pode nos dar, amém? A verdadeira riqueza, irmãos, é Cristo. E isso nenhum inimigo, nenhum déspota, nenhum político, nenhum bandido, nenhum ladrão, nenhum espoliador pode tirar de você. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Portanto, querido, a igreja aprendeu a enfrentar as agruras desde o início, e aqui no Salmo 129, a nação de Israel. Mas o texto no verso 3 diz assim: todavia não prevaleceram contra mim. Coisa linda, irmãos, podem perseguir, podemos passar por lutas, podemos passar por dores, podemos passar por aflições, mas a igreja sempre prevalecerá e sempre avançará. Veja, querido, que no versículo de número 4 diz assim: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Pastor, do que esse salmo trata como particularidade para a jornada do peregrino? Esse salmo fala de quê? Esse salmo, irmãos, fala da perseverança do peregrino. Da perseverança do peregrino. Em outras palavras, fustigados, vilipendiados, perseguidos, guerra fizeram contra eles, mas a Bíblia diz que o Senhor cortou a corda dos ímpios. Sabe o que significa isso? O povo persevera, porque existe um Deus que persevera neles, amém? O interessante, irmãos, é que esse salmo nos ensina uma verdade muito bonita sobre a perseverança. A perseverança do cristão, do peregrino, não é resultado de uma determinação pessoal. A perseverança da igreja, ela não vem da força que ela tem. Quando a gente olha para esse salmo, a gente vê que a perseverança da igreja, ela é resultado da fidelidade de Deus em perseverar em você. Essa doutrina é uma das doutrinas mais lindas da nossa teologia reformada. Nós perseveramos e continuamos a trilhar essa jornada do peregrino, não é porque somos fortes, não é porque temos força, não é porque de repente a gente é robusto e Deus nos deu força e de repente assim, inerente a mim mesmo. Não, irmão, você sabe por que você persevera em Cristo dioturnamente, a despeito das lutas, problemas, enfermidades e todas as agruras que o mundo nos impõe em Jesus? Porque Ele disse lá que as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos, amém? A perseverança do cristão, irmãos, é um resultado de quê, pastor? Da perseverança de Deus em você. Em outras palavras, você sabe por que a gente suporta essas coisas? Não é porque nós somos bons, não é porque eu tenho uma têmpera diferente, não é porque de repente, irmãos, eu tenho uma resistência acima do normal. Não, querido, você sabe por que o povo de Israel, lembrando agora da nação, e a igreja de Jesus, até hoje é uma igreja viva, uma igreja que prega, uma igreja que alcança os perdidos, e não existirá qualquer coisa que vai barrar essa igreja, é porque o próprio Jesus persevera em nós, amém? É porque Ele, irmãos, é aquele que corta as cordas do ímpio, verso 4, Ele é que vem ao nosso encontro, é Ele que nos dá força, irmãos, para continuar. Sabe o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10? Que não sobreveio a nós nenhuma tentação que não fosse humana e suportável, mas juntamente com a tentação, a Bíblia diz que Deus dará a você o livramento, para que você possa permanecer em pé e suportar as lutas da sua vida. Sabe o que significa isso, irmãos? Você é assistido pela graça de Deus, amém? Você já passou por uma situação que você pensava que você nunca poderia suportar? Você de repente já falou assim: se isso fosse comigo eu acho que eu não aguentaria. Você já falou isso com respeito a alguém?
ter passado por alguma luta? Engraçado, às vezes você passou por lutas piores. Como é que você suportou? Não, irmãos, nós não suportamos porque nós somos bons, não. Nós suportamos porque nós temos um Deus confiável. E Ele prometeu nos assistir nos momentos difíceis. E Ele persevera em nós até o fim, amém? O apóstolo Paulo escreveu isso de forma muito bonita, a carta aos Filipenses, no capítulo 1. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pode ficar tranquilo, querido, você aguenta, tá? Você aguenta, pode ficar tranquilo. Não porque você é bom, mas é porque o nosso Deus é bom. E Ele não joga fora os seus filhos. Ele persevera em nós, amém? Mas quando o nosso filho erra, ou quando o nosso filho enfrenta uma situação conflituosa e difícil, o que o pai faz? O pai larga para lá? O pai abandona e fala assim, se vira, você é forte, se vira. Não, irmãos. Pelo menos eu entendo que quando um filho da gente sofre reveses dolorosos na vida, a gente quer ajudar, a gente quer apoiar, a gente quer, pelo menos, estender a mão e ensinar, para que ele possa ter uma têmpera abençoada. O que significa isso? A mesma coisa que Deus faz com seus filhos. Quando você enfrenta uma luta, uma dificuldade, Ele vem com a graça de Deus no mesmo tamanho e na mesma medida, para você suportar isso e sair vitorioso lá na frente, amém? Portanto, querido, nunca diga assim, quer ver, se isso acontecer na minha vida, eu não vou suportar. Se você é de Cristo, se Cristo regenerou seu coração mediante a obra do Espírito Santo, se você entende que é filho de Deus, e a sua fé em Jesus é uma fé viva, eu te garanto que não existe nada nesse mundo que vai fazer você demover do caminho até o fim. Sabe por quê? Porque Ele é um pai que persevera nos seus filhos até o fim, amém? É isso que o Salmo 129 está dizendo. Desde a juventude me angustiaram, mas Deus cortou as cordas dos ímpios. Em outras palavras, o Salmo trata da perseverança do peregrino. Irmãos, precisamos dela, precisamos avançar, precisamos ser perseverantes. Por quê? Porque Cristo persevera em você, amém? Cristo persevera em nós. Ele, irmãos, é que faz com que nós alcancemos aquilo pelo qual Ele já decretou e já planejou para mim e para você, amém? Esse é o Salmo 129, ele trata da perseverança do peregrino, e nós precisamos, irmãos, sempre perseverar no Senhor, porque Ele é quem persevera antes em nós, amém? Salmo 130, olha que salmo bonito, irmãos. Esse salmo tem uma figura bonita que eu me lembro no tempo que eu servi exército. Esse salmo tem a figura do cara que está lá na guarita, vigiando de noite. É uma tristeza aquilo, viu, irmãos? Vai chegando 3 horas da manhã, você vai ficar igual calango no muro. O seu olho não aguenta mais ficar aberto, irmãos, mas você tem que ficar com o olho aberto, porque você está de guarda. E esse salmo tem essa imagem linda, vamos ler. Ele é um salmo pequeno. Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Versículo 5, aí está agora o ponto focal do Salmo, verso 5 ao verso 8. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O salmista começa com uma oração. Das profundezas, Senhor, eu clamo a Ti. É claro que o salmista tem uma demanda, algo que está angustiando a sua alma, e ele tem um clamor a Deus, e ele diz assim: Senhor, que os seus ouvidos estejam abertos ao meu clamor e à minha súplica. Ele diz isso no versículo de número 1 e 2. E depois, irmãos,
ele usa uma figura muito bonita, que é exatamente a figura do guarda à noite. Ele fala 2 vezes dessa figura, ele usa repetidamente essa figura. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, a minha alma anseia e espera pelo Senhor. Eu não sei, irmão, se você já tirou guarda à noite. Eu não sei se você já fez o exército. Mas eu vou dizer uma coisa, é uma das piores experiências que tem. O ser humano, eu sempre digo, não foi feito para ficar acordado de noite. Ficar acordado à noite é uma agressão à fisiologia do corpo humano. Vai chegando 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, irmãos, é muito difícil a gente ficar numa guarita fria, sozinho, porque você tirou guarda e tem que ficar acordado até de manhã, para quando chegar o sujeito render você e você então poder descansar. É uma das experiências, irmãos, dramáticas. A gente fica louco, sabe para quê? Para passar rápido. Essa é a figura do salmista. A gente fica doido, sabe para quê, Cíntia? Para amanhecer logo. Porque é muito difícil, irmãos, permanecer acordado 2, 3, 4 horas da manhã. Quem já trabalhou de noite sabe o que eu estou falando. E o que mais a gente quer que clareie o dia. Eu me lembro quando eu fiz exército em Viçosa. Viçosa é uma cidade fria, irmãos, pelo menos era na minha época, muito fria. E aquela farda, eu acho que ela é feita para o sujeito sofrer mesmo. No calor ela te torra, no frio ela te gela. E eu tirava a guarda, irmãos, com fuzil ali, na guaritinha, andando para lá e para cá, e ai de mim se eu dormisse era guarda dobrada, e eu tinha que ficar acordado, irmãos, e eu ficava doidinho para amanhecer o dia, eu ficava louco, pedindo para que amanhecesse o dia. É bonito, sabe por quê, irmãos? Que essa é a figura que o salmista diz, mas não com respeito, claro, a um guarda que está lá, tirando a guarda numa guarita, mas ele usa isso para dizer que a alma dele, desse jeito, anseia pelo Senhor, espera pelo Senhor. Da mesma forma como uma pessoa que está numa guarita dessa, anseia para que o dia brote e venha, para que ele possa então descansar, o salmista diz que dessa maneira, a alma dele espera pelo Senhor. E se você vê a partir do verso 5, essa palavra é recorrente, verso 5, aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. Verso 6, a minha alma anseia. Versículo 7, espere. Se você vê, irmãos, a palavra esperar, ansiar, aguardar, tem todas elas o mesmo significado. Quando a pessoa tira a guarda, ali na guarita de madrugada, ela tem a esperança, ela espera, ela tem uma doce esperança de que o dia vai brotar, e é por causa dessa esperança que ela está ali. Esse é o tema do Salmo. O Salmo de número 130, irmãos, ele fala de um dos temas mais belos do cristianismo. Qual é? A esperança do peregrino. O peregrino, irmãos, ele tem uma esperança firmada em quem? Primeiro, no Senhor. Veja que o Salmo fala sobre isso. O texto diz: espere Israel no Senhor. O texto no verso 5 diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero, verso 5, na sua palavra. Irmãos, a nossa esperança não está nas expectativas que a gente nutre pelas coisas desse mundo. Não. Isso não é esperança, isso é expectativa. E expectativa pode ser frustrada, não pode? Agora, irmãos, nós não temos expectativa com Cristo, nós temos esperança. Sabe por quê? Porque esperança é diferente de expectativa. Expectativa é quando você deseja que algo circunstancial aconteça, e isso talvez não aconteça. Agora, esperança é algo que você está certo que vai acontecer. Por quê? Porque é depositado essa confiança no Senhor e na palavra de Deus, e ela vai se cumprir. Isso é esperança.
E essa esperança, irmãos, tem que ser como um guarda que tira a guarda à noite. Assim como você sabe que o dia vai amanhecer e você está ali, irmãos, com essa doce expectativa, o cristão tem esperança no Senhor e na sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Cristo vai se cumprir, amém? Portanto, meu amado, a nossa esperança está em Cristo, está na sua palavra, e não na concretização de alguma coisa circunstancial que está acontecendo. A vida do crente tem que ser uma constância vigília. Pastor, o que é vigiar? É você ficar acordado a noite inteira como o guarda tirando o serviço na guarita? Não, irmãos, vigiar, sabe o que significa à luz da Bíblia? Você viver o hoje e o presente na presença de Deus, e você não esmorecer na sua fé e continuar fazendo tudo que você faz para a glória de Deus. Isso é que é vigiar. Perguntaram a Lutero certa feita, porque na época da reforma já tinha essa coisa de achar que Jesus ia voltar. Perguntaram a Lutero certa feita o seguinte: doutor Lutero, se o senhor soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que o senhor faria? Lutero, de forma muito bonita e simples, respondeu: continuaria fazendo o mesmo que eu faço hoje, porque eu vivo todos os meus dias na presença de Deus. Amém, irmãos? Portanto, querido, essa é a nossa esperança, não é nas circunstâncias do mundo. Vem um ciclone igual aqui em Maringá, alguns crentes dizem assim: Jesus está voltando. Será? Israel entra em guerra contra a Palestina e o Hamas, Jesus está voltando. Será? Uma coisa eu sei, irmãos, ele vai voltar, amém? Uma coisa eu sei, ele diz para eu vigiar e orar. Uma coisa eu sei, que a minha vida vai estar guardada por ele até o fim. Uma coisa eu sei, que eu vou viver para sempre com ele no céu, ou sei lá onde vai ser isso, porque é promessa dele, amém? E ela vai se cumprir. Sabe o que significa isso? Esperança, amém? Portanto, meu amado, o Salmo 130 é o Salmo da esperança. A minha alma aguarda no Senhor, eu espero na sua palavra, eu medito nela mais do que qualquer outra coisa. E ele ainda termina dizendo: é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Pastor, por que Deus é digno da nossa esperança? O Salmo responde: primeiro, porque ele é o Deus perdoador, é ele quem perdoa as nossas iniquidades. Segundo, o texto diz que Deus é um Deus misericordioso, eu espero na sua misericórdia. E terceiro, Deus é um Deus redentor, é ele quem redime a Israel, é ele que nos redimiu desse poder destruidor do pecado, e é ele que nos deu a nova vida, irmãos, em Cristo Jesus, amém? Então veja bem que coisa linda, o Salmo 129 e o 130 se completam. O Salmo 129 fala sobre a perseverança do peregrino, e ao mesmo tempo o 130 fala da esperança do peregrino. Eu persevero porque eu tenho esperança. Olha que bonito, irmãos. Eu persevero porque eu tenho esperança. E é por isso, irmãos, que a gente não esmorece. E é por isso que a gente avança, porque nós temos uma santa esperança naquilo que Cristo prometeu para nós. Amém? E aí, irmãos, eu termino com o Salmo 130. Salmo 131, um dos menores e um dos mais lindos salmos na Bíblia. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que salmo, irmãos! Esse salmo é um salmo de Davi, está escrito aí na sua Bíblia. Cântico de romagem de Davi. E quando a gente olha para Davi, a gente vê quanto brilho e quanta riqueza Deus deu a Davi, né? Davi conseguiu ajuntar tudo aquilo que o seu filho Salomão iria usar para construir o templo do Senhor: ouro, prata. Davi, irmãos, conseguiu unificar o reino de Israel, e foi o grande rei
que entregou para o seu filho um reino pacificado e em paz. Davi, irmãos, foi o grande salmista, o grande poeta, o grande rei de Israel. Um homem, irmãos, que conquistou tudo que ele queria com a ajuda de Deus. Mas nesse salmo, irmãos, ele nos dá uma lição maravilhosa. Ele diz: Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas. Eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim, porque não é altivo os meus olhos. Eu não sou um homem orgulhoso. O meu coração não é soberbo. Eu não ando à procura de coisas gloriosas, nem demasiadamente grandes para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança se aquieta nos braços da sua mãe. A figura aqui, irmãos, é um menino, um bebê que acabou de mamar. É aquele bebê que, quando se sacia no colo da mãe, ele dorme aquele sono aconchegante, quieto, satisfeito, porque ele está no lugar seguro, está alimentado de forma segura. E Davi usa essa imagem poética linda, dizendo o seguinte: assim é a minha alma para comigo. Esse salmo, irmãos, ele trata do contentamento do peregrino. E veja como ele se encaixa, irmãos, nessa ideia de ser peregrino. O que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, eu estou plenamente contente no Senhor e com o que o Senhor me dá. Eu não ando por aí buscando coisas gloriosas. Não há no meu coração um vazio que eu preciso ansiar e buscar para preencher, porque o Senhor já preencheu o meu coração. Esse salmo, irmãos, ele fala desse contentamento que o peregrino tem que ter. Com o que, pastor? Com o que ele já tem. Pastor, quer dizer que a gente almejar melhorar na vida é pecado? Não, irmãos, não é pecado não, desde que você não coloque nisso o propósito da sua vida. Entende? Pastor, é pecado eu fazer um curso de pós-graduação para eu melhorar na minha profissão? Absolutamente. Aliás, você deve fazê-lo. Aliás, você deve fazer até outro curso, se você assim o quiser. Mas é pecado quando você utiliza isso para querer conquistar, para querer ser visto pelas pessoas e para querer angariar com isso alguma coisa que a imagem de Deus em você seja diminuída. O que Davi está dizendo, querido, é que o coração do crente e do peregrino, ele tem que ter aquele contentamento de saber que, se o Senhor é por ele, nós não precisamos de muitas coisas, amém? Aliás, eu termino com o Salmo 23. O Salmo 23 tem uma frase que muita gente, às vezes, não compreende bem. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Como é que você entende essa frase? Porque se você entender essa frase do jeito que a tradução colocou, eu acho que isso não acontece não. Não é? Não acontece. Por exemplo, os crentes de Esmirna, eles tinham falta de muita coisa. Entende? Eles tinham seus bens roubados. Tudo que eles tinham eram roubados deles. Eles viviam na miséria. Eles eram pobres. Pastor, eles tinham falta de alguma coisa? Tinha. E nada me faltará. Não está faltando, pastor, lá em casa. Muita gente, irmão, sentindo falta, tendo falta de muita coisa. Então, certamente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é essa a tradução e nem é essa o entendimento correto desse texto. Pastor, então qual é? É exatamente o mesmo entendimento do Salmo 31, de todas as Escrituras, inclusive de Jesus e de Paulo. Se o Senhor é o meu pastor, então eu estou satisfeito. Ó, mudou, não mudou? E é exatamente essa a interpretação correta do Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor, então eu estou contente. Aí, ó o contentamento aí.
Está vendo? É a mesma coisa, irmãos, que Davi disse aqui. Olha, eu não tenho um coração soberbo, nem olhos orgulhosos e cobiçosos. Eu não ando à procura, igual um desvairado, de querer conquistar as coisas, para que o meu valor seja posto diante dos homens. Não, pelo contrário. Eu estou plenamente contente e satisfeito no Senhor, igual um bebê que está satisfeito depois de mamar, dorme no colo da sua mãe. Portanto, meu amado, olha que coisa linda, particularidades da jornada do peregrino. Salmo 129, a perseverança do peregrino. Vamos caminhando, irmãos, vamos avançando, amém? Porque Cristo persevera em você. Segundo, Salmo 130, a esperança do peregrino. Louvado seja Deus, irmãos, nós andamos por fé, amém? Não pelo aquilo que vemos. A guerra é triste, mata muita gente. Aliás, é um absurdo que exista até hoje guerra no mundo, mas de certa feita para mostrar a corrupção da natureza humana é a mesma, não muda. E como o pastor Dalmo falou aqui mais cedo, a gente só resolve o problema da guerra com o príncipe da paz. Enquanto ele não entrar no coração, a guerra vai continuar, porque ele é que nos dá a ser promotores da paz, amém? E o Salmo 131, pastor, nos evoca o que na nossa jornada? O contentamento. O peregrino é contente, com o quê? Com o Senhor, com a palavra do Senhor. Se o Senhor é o meu pastor, então eu estou satisfeito. Se o Senhor é o meu pastor, então eu estou contente. Eu não vou viver uma vida desenfreada, buscando 1 milhão de coisas, e de repente acabando com a minha família, com a minha saúde, com a minha paz, porque eu preciso de conquistar e alcançar as coisas. Não, eu já fui conquistado. Cristo já me conquistou. Eu estou plenamente feliz e contente com aquilo que Deus me dá. Se Ele quiser me dar algo mais, amém. Mas é para a glória dEle, porque se não for, eu também não quero não. Amém, irmãos? Que coisa gloriosa. Que Deus te abençoe muito. Nós estamos chegando quase ao fim. Só falta os Salmos 132, 133 e 134. Se Deus quiser, no domingo que vem eu termino. E aí você vai ter na playlist do nosso canal YouTube uma playlist com todos eles, ok? Desde o 120 até o Salmo 134. Amém, meu irmão? Vamos ficar em pé? Vamos ter uma palavra de oração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a discernir o nosso tempo. Ajuda-nos a olhar as coisas sobre a ótica do Senhor e não sobre a ótica humana. Ajuda-nos a nos debruçar sobre a Tua palavra para encontrar nela aquilo que o Senhor espera de nós. Uma vida de perseverança, uma vida de esperança, mas acima de tudo, Senhor, uma vida de contentamento. Tira a murmuração dos nossos lábios, tira o desgosto do nosso coração, tira, Senhor, o desejo, muitas vezes desenfreado, de conquistar coisas mais e mais, pensando assim, teremos algum valor diante dos homens. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos contentes, no sentido de satisfeitos com o Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra, em sermos filhos amados do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos esse contentamento que o apóstolo Paulo, de forma tão bonita, nos ensinou, onde ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ensina-nos também, Senhor, livra-nos da tristeza excessiva, livra-nos da reclamação excessiva e ajuda-nos a permanecer contentes com o Senhor, satisfeitos com a bondade do Senhor sobre nós. E agora, meus irmãos, vão em paz, que a graça maravilhosa do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, a comunhão e a alegria do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. E todos digam amém.